E aí, você tá bom? Bom, Bom, sempre. mais um né? Mais um E aí? Pod Bairro. Hoje- E hoje, Vamos falar um pouquinho daqui a pouco, né? eu acho que vamos se apresentar primeiro. Vamos. Primeiro aqui, porque nós vamos receber o homem de pé, né? Ilustre. Nós vamos receber o homem de pé. Vou até... Sou o Éder, um homem de 1,73 m, pardo, cabelo grisalho, uso óculos, camisa listrada, preto e branco, calça jeans e um sapato marrom. Aí sim, hein? Vai lá, meu amigo. Bom, eu sou o Whirley, tenho 1,77 m de altura, sou branco, uso barba, estou aqui trajado com um All-Star branco, uma calça azul e uma camisa quadriculada vermelhinha, sei lá. Um xadrez. Xadrezinho, né? Xadrez. É isso aí. Muito alinhado, muito bem alinhado. Estamos hoje... E rapaz, é o último Pod Bar de 2025. É o último. É o Terminamos último. aí. E vamos fechar bem. Cara, hoje Mais vai ser... um pastor que a Hoje- gente vai estar conversando com a gente. E um homem que impulsionou muito a igreja do bairro Mombaí também. É presidente, não está sempre aqui, mas as ações dele Interfere diretamente. chega aqui totalmente. Vamos chamar? Vamos convidar ele? Vamos. Pastor Evaldo, Vem por pra cá. favor, nosso convidado de hoje. Seja bem-vindo, pastor. Que bom que o senhor aceitou o convite com a gente. Senta ali, pastor, fica à vontade. Vamos lá, vamos se acomodar aqui, ajustar aqui. É ao vivo mesmo, pastor pode sentar de boa. Aí a gente puxa pra cá, puxa pra cá. Bom, vocês sabem que tudo é ao vivo aqui, então Exatamente. o enquadramento Pode. O enquadramento tudo Você acha que certo. nós estamos calmos aqui, né? Você acha que nós estamos calmos assim? Opa, você acha que nós estamos calmos? Estamos não, pastor, nós estamos nervosos aqui também. Pastor Evaldo de Oliveira. Exatamente. Que bom que você está aqui. Aproveitamos o momento da ordenação e laçamos ele, porque a agenda desse homem aqui não acha ele tão cedo. Mas que bom que você está aqui, aceitou esse convite de gravar com a gente. Fale, se apresente para o pessoal. Muito bem, eu me chamo Evaldo de Souza Oliveira, eu uso óculos, tá certo? Estou de terno preto, uma camisa branca por baixo, gravata, e eu acho que eu sou pardo, enfim, meio uma mistura danada aqui. Mas é muito bom poder estar aqui com vocês, né? Uma alegria. Já que pode ficar nervoso, eu estou nervoso também, mas tá. Pegou de última hora, né? Pegamos Normal. de última hora, geralmente faz uma agenda, mas essa aqui foi realmente laçada de última hora. Mas que bom que o senhor está aqui, pastor. Diz para nós, para a gente começar a nossa conversa hoje, quem é pastor Evaldo? Olha só, Nessa câmera aqui. eu sou de uma família nordestina, né? Nasci em Imperatriz, no Maranhão. Sou de uma família de 7 filhos. Eu sou dos homens, né? Nós são 3 mulheres e 4 rapazes. Eu sou o segundo mais velho dos homens, tá certo? Os meus pais, atualmente, enfim, a minha mãe, né, mora em Palmas, no Tocantins. O meu pai já é falecido, faleceu em 2018. Todos os meus irmãos hoje estão envolvidos na igreja. Eu tenho um outro irmão, um ano mais novo do que eu, Everaldo, que é pastor também, hoje em Goiás. E toda a minha família, meus irmãos, todos estão envolvidos na igreja. Tem algum cargo, tem alguma Amém. função, Amém. enfim. Então a gente louva a Deus pela família que a gente tem, por todos estarem envolvidos na obra do Senhor. Seus pais já eram adventistas? Não, os meus pais, na realidade, foram os últimos que aceitaram a mensagem. Poxa, e lá- como é que chegou? Foi- Como é que chegou a Então, mensagem na família? Lá foi interessante. Começamos primeiro pelos filhos, né? Eu tenho uma irmã, a irmã mais velha, essa foi a primeira que conheceu a mensagem adventista. E dos homens, eu fui o primeiro, né? Então, assim, foi interessante, porque quando eu conheci a igreja adventista, eu fui por causa de uma bolsinha que tinha na igreja, né? Então, eu era um juvenilzinho e tal, me apaixonei pela menina, e eu entendi que a melhor forma de ficar perto dela era ir para a igreja dela. Para a igreja. Quando o culto terminava ali 12h30, 12h15, eu achava legal, porque eu ficava mais tempo perto da menina. O senhor já tinha um encontro marcado praticamente toda semana, né? Exatamente. Só que aí o detalhe é o seguinte, um sábado, terminou o culto, ela me chamou e disse: "Ei, que história é essa que você está vindo para a igreja por causa de mim?" Ela falou: "Olha, eu não quero namorar com você, você é muito magro, é feio, é narigudo e cabeçudo.
Eita, então eu não quero saber de ti. Acabou com o senhor. Mas é interessante, depois desse choque, aí eu busquei o pastor e disse, pastor, eu queria me batizar na igreja e tal. Eu era um juvenil, ele perguntou, e quem são teus pais aqui? Eu falei, meu pai não é da igreja, e tua mãe também não. Ele falou, eita, então nós estamos com uma dificuldade aqui. Deixa eu reunir a comissão para ver se eles aprovam o teu batismo e tal. E assim o fez, deu uma confusão lá na comissão, uns aprovaram, outros não aceitaram, porque eu não tinha outro familiar na igreja, né? E aí, até que uma senhorinha de cabelos brancos levantou, né, e disse, gente, não vamos brigar, assim, se vocês autorizarem o batismo dele, deixa que eu cuido dele. Era minha avó, vó Geralda. Vó Geralda. E olha, sempre uma avó. E ela cuidou de mim, da minha irmã, que já conhecia a igreja, e depois do meu batismo, aí veio meu irmão caçula, veio do meio, veio o mais velho, veio as outras irmãs, minha mãe por último, e penúltimo, e por último foi o meu pai. Mas você e seus irmãos batizaram todos lá no Maranhão? Não, todos nós, nessa época nós já morávamos no sul do Pará. Tá. Foi lá que nós conhecemos a igreja adventista. Lá no Maranhão a gente não conhecia. E o meu pai foi o último que batizou. Amém. Então foi assim, é interessante, minha mãe não era da igreja, mas assim, nós morávamos 200 quilômetros da sede do distrito. Nossa. A nossa cidade. Então o pastor vinha. Longe. O pastor vinha uma vez por mês, a cada 40 dias, e ele ficava na nossa casa, na casa dos meus pais. Eles não eram adventistas, mas tinham um quarto que era o quarto pastoral. Aí tinha uma geladeira, cama. Então, quando os pastores vinham para a nossa cidade atender a igreja, eles ficavam na casa dos meus pais. Então, a gente sofreu muita influência dos pastores, né? Intermédio, os filhos, isso foi impactando a vida da minha mãe e do meu pai, até que eles também se entregaram a Cristo Jesus. Que legal. Que massa. Que legal. Foi bem interessante isso aí. O gostoso dos convites que vem para cá, pastor, é exatamente isso. A gente está colecionando histórias assim que a gente não imaginava, não tinha ideia. Mas vamos continuar, tá bom. Vocês estavam no sul do Pará. Como é que surgiu a vontade de conhecer, de fazer o chamado? Já estava casado? Não? Casou lá? Vamos lá. Bora lá. Vamos lá. Saindo do sul do Pará. Então, veja, nesse período ali no sul do Pará, ali com 14, 15 anos, eu comecei a trabalhar no Bradesco. Aí eu comecei como office boy, né? Naquela época eles chamavam de contínuo. Aí fui galgando ali dentro do banco posições, promoções, enfim. Eu fiquei 10 anos. Quando eu saí, eu já era caixa, com uma promoção à vista lá para chefe de seção, alguma coisa nesse sentido. E 10 anos depois eu decidi sair do Bradesco para fazer teologia. Como a gente sofria a influência muito forte dos pastores, que vinham e ficavam na nossa casa, eles faziam culto com a gente. Quantas vezes assim, o pastor terminava ali, segunda-feira voltava lá para a cidade dele, e aí a gente corria, mãe, a senhora viu a calça do pastor, aquele detalhe, mãe, faça um igual para nós, a camisa e tal. Minha mãe costurava? Costurava, e, enfim. Então, assim, a gente tinha essa coisa de imitar o pastor, né? Então, bem cedo, eu e meus irmãos, assim, muito envolvidos com os desbravadores, muito envolvido, assim, os cultos na igreja. Eu, muito jovem ainda, comecei a liderar um grupo, né? De irmãos, assim, que saíram da central, a igreja central, foram para um grupo num bairro lá. E, assim, naquela época eu trabalhava no banco, tinha carro e tal. Então, eu tomei a frente daquele... Muito jovem ainda ali, né? 18, 19 anos, enfim. Então, assim, a gente teve uma vida muito ativa na igreja, assim, de participar de pregações e tal. Então, nesse contexto, sempre tem um pastor que te motiva mais, rapaz, tu tem que fazer teologia, tu tem que ser pastor e tal. E aquela coisa assim, desde cedo, assim, chegou um momento que eu cheguei para a família, meu pai não era da igreja nem minha mãe, e disse, olha, é o seguinte, eu vou sair do banco, eu quero ser pastor, vou fazer teologia. Aí expliquei, eles não entendiam bem, rapaz, foi uma confusão. Eu imagino. Você está sendo certo. Deixar de ser bancário para virar pastor. E minha mãe dizia assim... Isso lá, em que ano isso? Isso em 95, 96, por aí. É isso mesmo. Só para vocês verem, assim, a minha mãe dizia assim, meu filho, eu entendo que tu não quer mais ser bancário, tá tudo certo. Vai fazer outra coisa, meu filho ser pastor. Olha como fala mal de pastor, o pastor envolvido com tanta coisa ruim. Meu filho, não, pastor, não. Então foi assim um drama, né? Eu imagino. Mas eu estava muito convicto, né, daquilo que eu desejava, enfim. Aí fui
fiz o acerto no banco, né? Achei que estava rico, né? Tanto dinheiro que eu tirei 10 anos depois de Bradesco. Aí fui para o UNASP, Engenheiro Coelho ali bem no começo ainda, 95. E aí fiquei um ano lá, comprei um carro, enfim, em um ano eu gastei todo o meu acerto de 10 anos do Bradesco. Aí terminou aquele ano, os amigos, aquele monte de gente que ao longo do ano me paparicando, amigos sumiram todo mundo. Foi igual a história do... Eu conheço uma história bíblica mais ou Bem menos parecido. assim. Bem mais ou menos assim. Mas foi bem parecida, né? E aí nós fomos se comportar em Foz do Iguaçu. E ali em Foz do Iguaçu eu conheci um grupo de brasileiros que estavam estudando no Chile. E ali, naquela época, eu pagava como regular no UNASP em torno ali de R$560 naquela época. Já era dinheiro. Era né? muita grana. E lá no Chile, como regular, eu ia pagar 250, né? Metade. Aí lá de Foz do Iguaçu mesmo, terminou a comportagem, já fui, eu digo, eu vou para frente, para trás eu não quero nem saber. E de lá, eu e mais 2 brasileiros fomos para o Chile. Chegando no Chile, eu não sabia falar o espanhol, não entendia, tu imagina. Não, né? eu imagino. É uma loucura. Jovem entender Vira um essas coisas. portunhol que não tem tamanho. Jovem entender essas coisas. E aí, é interessante, assim, na chegada, no dia que nós fomos lá na secretaria para entender a documentação, tinha uma jovem, assim, muito serviçal, muito atenciosa com todo mundo e tal. Ela era monitora, né? Que era a Jasna, né? E ali ela já nos ajudou, porque naquela época ela já entendia o português, já falava um pouco também português. Então, Deus foi encaminhando as coisas, né? Então, ali foi bacana que ela já nos ajudou, desenrolou e tal. E assim, uns 3 meses de aula, entendia as coisas pela metade, ainda não conseguia falar. Aqui, lá, um ou outro professor contava uma piada, uma história, o povo sorria, e eu não entendia, eu sorria junto, assim. Ia no embalo. Rapaz, Você ria no embalo da piada. Era para não ficar fora, né, do contexto ali. Então, nesse contexto, assim, que eu fui fazer teologia. Interessante. Aí eu fiz 1 ano no UNASP, aí fiz 1 ano e meio no Chile e terminei na Bahia. 3 faculdades. Ei, a sua esposa, ela é chilena? É chilena. Ela não foi de outro lugar que foi para lá também numa faculdade, não. Ela é chilena. A Jarna, nessa época, ela estudava lá na Universidade do Chile, né? Em Tidian. E lá, naquela época, chama de UNASH, ela fazia teologia. Teologia? Lá no Chile, teologia são 5 anos. Então, ela fazia teologia. E eu cheguei para fazer o 3º ano, só que aí eu não tinha mais turma, né? Porque aí eu fazia... Como eu levei a grade do IAN daquela época, a FADBA, né? Aí eu fazia matéria com o 1º ano, com o 2º, com o 3º, com o 4º, com o 5º, fazia matéria de manhã, fazia matéria à tarde, assim. Então, eu não tive mais uma turma para poder conciliar com a grade do IAN, né? Que eu fui sabendo que eu tinha que terminar no IAN para poder depois receber o chamado e tal. Então, eu já foi nesse contexto. E aí, nesse período, ela fazia teologia, uma turma lá, sei lá, de 60, eram 3 mulheres, ela era uma das... Então, assim, a galera cuidava muito dela, das 3, né? Assim, tinha um carinho todo especial e tal. E quando eu comecei a me aproximar muito dela, aí a turma já grilou, né? E esse brasileiro... Quem é que é esse? Então, eles ainda me deram... Pera aí. Esse espertinho aqui. Pera no múltiplo, pera lá. Não falou com ninguém ainda? Mas foi interessante. Então, assim, aí a gente ficou amigo, ela me ajudou muito na questão do espanhol, materiais, enfim. E aí a gente ficou bastante amigo, né? Fomos fortalecendo e tal, e daqui a pouco a gente disse, rapaz... Até porque ninguém namora inimigo, né, pastor? Então... É verdade. Boa observação. Boa observação. Então, daí a gente começou a namorar, e aí 1 ano e meio depois eu tive que voltar, porque aí eu vinha para o intensivo, né? E tinha que fazer o evangelismo do 3º ano e tal. Só que aí, assim, a gente combinou o seguinte, olha, então vamos deixar o negócio mais certo aqui, mais sério, né? Aí ficamos noivos ali no Chile e tal. E aí eu dei o checkmate, é o seguinte, final do ano tu tem que ir, tu forma aqui, vai, a gente casa e vida que segue. E assim aconteceu, né? Ela foi no final do ano com a mãe, com o irmão e tal. Aí nesse período eu já conheci, né, a família dela ali também, nesse período que eu estive no Chile ali. Então, e ela veio, eu fui fazer a prática, o evangelismo de 3º ano e tal, e ajeitando as coisas. Mas assim, estudante, já sabe, né? Já não tinha... Todo aquele dinheiro da época do Bradesco já tinha desaparecido. E a família foi quem ajudou, fez a festa, né?
uma cidade pequena, então assim, tinha o que ele chama um centro de convenções da cidade. Olha onde foi o casamento. Uau. Aí eu tenho tios ali, tem mercado, fazenda, aí mataram um boi lá, fizeram uma festa. Olha, que ano foi isso então? 97. 7. Eu imaginei isso mesmo. 97. Do tempo que você foi para lá, ficou um bom tempo, voltou para cá. Exatamente. Então assim, e aí, esse começo do casamento, eu fiz tudo errado. Eu conto isso para os jovens, explico, né? Você não pode fazer o que eu fiz. Porque assim, Deus teve muita misericórdia, né? Porque assim, imaginem, aí nós casamos, num domingo, segunda-feira, nós viajamos para Vila Rica, no Mato Grosso, comportar. Então, a nossa lua de mel foi dormindo nas escolinhas da igreja ali de Vila Rica. Imagina. Ô, pastor, o senhor nem curtiu? Não, pastor. A missão é tudo, mas... Sem exagero. Né? Pastor. Vamos por partes, pastor. Pois é. Aí nós ficamos ali, acho que quase 2 meses comportando. E ali foi a lua de mel, né? Hoje eu brinco com a Jarna assim, pra você ver, Deus é maravilhoso. A igreja proporciona, tipo assim, vai ter um concílio em tal lugar, assim. Aí a gente chega no hotel, assim, um hotel bacana, né? Eu digo, Jarna, hoje lua de mel, porque nós estivemos lá, né? Aí a gente brinca assim, né? Tá colhendo então agora, você tá colhendo então agora lá Quem atrás. planta, colhe, né? Então, assim, aí outra coisa, nesse período do estudo ainda, ela ficou um semestre na casa da minha mãe. E eu voltei sozinho para o colégio, porque para ficar externo, que era mais barato, não tinha todo o dinheiro. Sim. Então, assim, coisa que... Foi suado, hein, pastor? Então, assim, Deus não quer que seja dessa forma. Então, talvez se eu tivesse me estruturado um pouquinho melhor, eu tivesse um pouco mais de sabedoria lá no começo, para guardar isso, enfim. Mas foi muito atropelado, né? Assim, muito sofrido. Imagine, ela veio de uma cultura diferente, língua diferente, né? E agora convivendo com a minha família, né? Eu longe, imagina. Então, foi bem sofrido, eu imagino. Para ela, imagino não, foi isso que aconteceu, né? Sofrido para ela, para mim que fiquei longe, enfim. Mas Deus foi ajustando, foi abençoando, né? E aí veio outro drama. Depois que nós formamos, imagina, 4 anos, né? Mas ela chegou a terminar a teologia também? Ela formou no Chile. Lá ela fez teologia mesmo. E aqui no Brasil, depois ela fez letras, né? E fez pós. Ela gosta muito de estudar, tem essa habilidade, né? Deus tem dado esse dom para ela. Uma outra coisa que eu brinco é que ela tem um dom de língua, né? Assim, qualquer língua, assim, ela tem facilidade de aprender. A Jarna tem essa habilidade. Se ela se propor, assim, botar no coração que ela vai aprender, ela tem essa facilidade. Que legal. Entendeu? Por exemplo, lá na época dos estudos grego e hebraico, amiga, ela praticamente fechava as notas, né? E eu ficava um pouco grilado, porque é o seguinte, nós estudávamos na mesma sala, por exemplo, grego 1, um exemplo, né? Aí terminava a aula, aí eu ia para a biblioteca a tarde todinha, revisando a matéria e tal, e ela ia trabalhar, porque ela era monitora e tal. No dia da prova, aí ela 9,8, e eu tirava ali 8,2, rapaz, aí eu ficava, não é possível. Não é possível, ela nem estuda e já se dá bem. Essa habilidade que ela tem. Mas então, veja, aí casamos, esse contexto todo, formei agora, no meio do ano, e não tinha chamado. Né? Não tinha chamado. E agora? Aí imagine o drama. Aí eu voltei para casa dos meus pais, meu pai tinha um comércio, durante 2 meses eu fiquei ajudando meu pai no comércio. Assim, é um negócio... Hoje, quando os garotos chegam formados e tal, assim, hoje a igreja vive outra realidade, né? Então, assim, a gente tenta cuidar bem deles, porque, assim, eu até digo assim, enquanto eu não esquecer o meu começo lá, eles estão na bênção, né? Porque aí eu vou tratar bem, vou tentar cuidar e tal, como administrador. Porque foi muito sofrido. Aí, imagine, aí ficamos ali 2 meses na casa do meu pai, né? E aí, um dia... um pastor amigo nosso ligou e disse, olha amigo, o presidente quer falar com vocês aqui, só que vocês têm que vir aqui. Nós morávamos no sul do Pará, nessa época, e tinha que ir a Belém do Pará. Quantos quilômetros? 1.000 e tantos quilômetros. Nossa. Era de um extremo no outro. Aí viajamos, chegamos lá, ficamos numa kitnet lá da própria associação 1 mês, esperando o presidente chamar para conversar. Imagina, um mês? Imagina a ansiedade. Você imagina a ansiedade, só pode remédio para esperar um mês. Todo dia, vai ser hoje, nada, mais um Você não dia. faz hoje em dia assim, não, né? Você não deixa ninguém esperando um mês, não, né? É o que eu falo, se eu não esquecer isso aí, eu não faço. Entendeu? E foi assim, um período bem interessante. Aí, até que 1 mês depois, ele me chamou e disse, olha, tem uma situação aí para vocês.
vocês vão para o interior do Amapá. Né? A gente criou aqui um plano especial, tem alvos aqui de batismo, de dízimo, aqui tem a classe bíblica, pequeno grupo, aí tinha uma relação de coisas, tudo com alvo, tudo definido. E outra coisa, você vai ter que construir a casa pastoral. Então, depois que você construir a casa pastoral, aí nós vamos oficializar o distrito e aí tu vira pastor. Imagina. Então, era assim. Simples assim, só. Era. É Bem simples. tranquilo, Tá, bem não, tranquilo. Não, tá tranquilo. sussa, tá tranquilo. Falou, joga no peito aqui que o pai vai dar conta. Entendeu? Aí tu vê a bênção de novo da Jarna na vida, né? Aí o que acontece? Quando nós chegamos ali, aí tinha uma outra situação. O colega anterior era solteiro, que estava nesse subdistrito. Aí eu cheguei para substituir. Por quê? Ele, solteiro, muito querido, bom de relacionamento. Pensa num cara tremendo assim, de relacionamento. Só que ele se envolveu com uma ovelhinha lá, né? E para completar, a moça ficou grávida. Ah, não. Aí, antes de estourar a situação, a associação foi lá, tirou do indivíduo e demitiu. E nesse contexto, nós chegamos lá, eu e a Jarna. Aí, assim, a associação não foi lá reunir a igreja, a liderança, explicar o que nada. Eles tiraram, ele era muito amado, a igreja se revoltou contra a associação e se revoltou contra tudo que era da associação, e nós chegamos nesse contexto. Então, assim, eu não sei se vocês entendem bem o que é rejeição, assim, na pele durante quase um ano, entre 8 meses e um ano. Tudo isso, pastor? É. Então, assim, eu chegava na casa dos irmãos, tinha assim, 5, 6, 7 irmãos. Olá, gente, bom dia, tudo bem? Tá? E aí, tá. Aí saía um, saía outro, saía outro. Daqui a pouco o dono da casa ia embora da sala. E eu ficava assim, gente, cadê o povo e tal? Aí eu já tinha entendido, cai fora. Aí eu ia embora, ia para outra casa e tal. Então, assim, tudo que eu, como pastor, eu propunha ali de projeto, programa, eles eram contra. Assim, foi assim, uns 8 meses. E para completar, esse indivíduo, né, que agora já não era mais pastor, ele voltou para essa cidade. Então, ele era muito amado. E aí, enfim, a turma não conseguia esquecer e nem aceitar o fato dele ter saído. E eu, que não tinha nada a ver com a história, junto com a Jarna, estava pagando. Só que aí a moça ficou grávida, enfim, começou a crescer lá a barriga, o bucho, enfim. E aí ele chegou um dia que ele viu que não ia ter como explicar mais, ele foi embora da cidade. Daí, quase 8 meses, 9 meses depois, os irmãos olharam e disseram, rapaz, esse pastor está aqui, é até gente boa, vamos ajudar esse indivíduo. Vamos dar uma chance para ele. E aí, daí, de fato, né, quase um ano depois, foi assim que a gente começou ali o ministério. Naquela época, eu pastoreava 17 igrejas, né? 17 igrejas. Eu tinha em torno de 6 igrejas, que eu viajava de 20 a 26 horas de barco para atender esses irmãos ali no Rio Amazonas, né? Eu ia falar isso agora. Que carro que anda por lá? Mas agora você falou barco e pronto, matou a charada. Matou a charada. E aí, assim, desses irmãos... Quantas horas mesmo? Então, porque, assim, eram, chama de ilhas lá, né? Certo. Os ribeirinhos. Então, assim, a mais próxima era em torno de 20 horas. Aí, mais para frente, tinha outras ilhas que eu atendia também. Eram 6 igrejas naquelas ilhas, né? E é interessante assim, na minha primeira ida, aí vocês imaginem, eu sofrendo aqui na cidade, né? Rejeição, o povo e tal. E tinha uma igrejinha chamada Redenção. Aí na minha primeira ida, eu pensava assim, Senhor, eu acho que lá vai ser minha redenção. O que era a igreja de redenção? É uma ilha de um irmão adventista, assim, muito rico, muitas posses. Nessa ilha ele tinha supermercado, ele tinha serraria, ele, enfim, tinha tudo. E todo mundo ali daquela região meio que dependia dele, né? Por exemplo, os ribeirinhos traziam açaí, traziam palmito, e aí trocavam por alimento, por arroz, feijão, charque, esses negócios. Então era alguém assim bem sucedido financeiramente, esse irmão. Então a igrejinha de redenção, ele que construiu, era a igreja mais linda do distrito, assim, bem feita, a madeira trabalhada, era um negócio assim espetacular isso aí. Aí na minha primeira ida para essa região, eu não ia ficar ainda nessa igreja de redenção. Eu ia para uma outra cidade chamada Gurupá, ficava em torno de umas 5 horas mais para frente ainda. Aí, só que assim, todos os barcos que vinham de Santana, no Amapá, para Santarém, no Pará, passavam nessa ilha, eles paravam lá. Aí, nesse dia, quando a minha primeira viagem, aí ele parou lá, o barco, né? Eu não sei o que deu na cabeça do comandante do barco. Quando ele desceu do barco, ele saiu gritando assim, o novo pastor adventista chegou, o novo pastor adventista chegou.
Nesse momento eu estava deitado na rede, né? Porque viajava na rede. Aí quando eu ouvi ele falar isso, eu falei, acho que é comigo esse negócio. Aí eu fiquei pensando, falei, eu acho que ele está falando de mim. Anunciando. Aí eu saí da rede ali, desci e tal. Aí de repente veio um senhorzinho assim, fortinho, assim, meio baixinho, assim, todo rapidinho, assim, na minha direção, né? Aí veio. Aí ele chegou assim, bem perto de mim, e ele falou assim, você é o novo pastor que a associação mandou? Eu falei, é isso mesmo, prazer e tal, me apresentei. Aí ele bateu assim no meu ombro e falou assim, desculpa, pastor, a associação está brincando com a gente, fala que vai mandar um pastor e manda um menino como você. Você não vai nos ajudar em nada aqui, eu já vou lhe dizer logo. Ele virou as costas e foi embora. E eu que já estava fragilizado lá da cidade... Tomou outra pancada. Virei as costas e fui para a rede. Fazer o que eu tinha feito naqueles 8 meses, chorar. E questionar, Senhor, tanto que eu queria ser pastor, mas eu não sabia que era desse jeito e tal. Só que assim, as coisas de Deus têm um tempo de Deus. E assim, eu acho que tudo que a gente passou, Deus tinha Um planos. propósito, O né? tempo de Deus é sério. Agora, olha a coisa bacana. Nesse dia eu não ia ficar ali, né? Aí voltei para a rede. Daqui a pouco o barco seguiu viagem, mais 6 horas. Aí eu me recuperei e tal. Quando eu cheguei em Gurupá... Você estava subindo sozinho? Sozinho. Ok. A Jana tinha ficado na cidade lá. Aí quando eu cheguei em Gurupá, literalmente, eu uso essa expressão, quando o cachorro cai da mudança. Assim que ele fica todo sem saber o que fazer. Perdido. Perdido. Foi assim que eu cheguei em Gurupá. Não tinha ninguém para me recepcionar, não tinha ninguém para me apresentar nada. Então eu desci daquele barco, peguei minha mochila, minhas coisas, e assim, onde era a igreja eu não sei, onde tem adventista também não sei. Tem dinheiro para ficar em hotel também não. Essa foi assim a minha primeira ida em Gurupá. Então eu desci, aí comecei a perguntar, você conhece a igreja adventista? Você sabe onde fica? A igreja adventista de que? 7º dia? Não conheço. Assim, 80% dos que eu conversei, ninguém sabia onde é que ficava. Até que um disse assim, igreja, rapaz, eu sei, é assim, fica na última rua aqui da cidade, fica assim. Aí ele explicou. Peguei minhas coisinhas e a pé mesmo, né? Fui caminhando, tal, até que quando eu cheguei lá, eu tenho foto, inclusive até hoje, dessa igreja. Era uma casa de madeira, assim, bem velhinha, caindo os pedaços, e uma placa bem pequenininha, dizia assim, Igreja 27º dia. Aí quando eu cheguei, tomei um susto, né? Quando você chega, um impacto, né? E eu olhei, meu Deus do céu, e aí agora? Onde é que tem adventista? Deve ter aqui perto, aí saí das casas mais próximas. Vocês conhecem alguém daquela igreja? Não conhece. Até que um disse, tem ali a irmã Maria, tá? Aí me explicou. Aí eu fui lá na casa da irmã Maria. O último pastor que havia passado lá tinha um mano. Nossa. Um mano. Aí eu me apresentei, rapaz, imagina a alegria daquela irmã. Foi uma alegria tremenda, né? Assim, então, aquilo ali era vida para mim, né? Tanta taca e tal, mas a recepção que aquela irmã fez, muito humilde, muito simples, né? E aí já disse, olha, eu vou te levar ali, me levou na casa de um, esse aqui também é adventista. E aí a notícia corria, né? Chegou, tem pastor, chegou tem o pastor. tem pastor. Rapaz, eu fiquei 3 dias nessa cidade. E aí, assim, durante o dia visitando o povo, tinha gente doente, eu orava, era, assim, muita energia, novo, chegando, né? Eu digo, vou para cima aqui. E à noite aí eu pregava na igreja. Aí eu pulava lá, sapateava, fazia um negócio assim meio de doido. Assim. Ferramenta nova é um espetáculo, viu? Afiadíssimo, Exatamente, doido pra trabalhar. Rapaz, e outra que com tanta taca na cidade lá, né? Aí aqui o povo... Olha que achou um abraço, falou, é aqui. É aqui que eu vou me dar bem, né? E o povo muito carinhoso, assim, muito necessitados, né? Então foi assim, aí casou bem. É interessante que tinha 2 funcionários desse irmão, José McDowell, que tinha me recepcionado daqui carinhosamente, né? E aí eles viram lá todo o movimento. Aí eles foram embora, né? Eu ia 3 dias depois, né? Quando eles chegaram lá, aí eles contaram, McDowell, rapaz, chegou um pastorzinho lá em Gurupá. O bichinho é feio, magrinho, mas é trabalhador. Rapaz, o bicho está revolucionando. Aí me jogaram para cima, né? Começou a subir os degraus. Eu digo, já era o Senhor me preparando o irmão para me receber. Porque assim, eu sempre fui muito tímido, assim, mais acanhado, mais calado, né? Assim, tem coisa que eu faço por atitude, né? Enfim. E aí eu pensava assim, Senhor Deus, eu vou agora para lá, para a ilha, eu vou ficar na casa do irmão McDowell, ele vai me dar o lugar para dormir, é ele que vai me alimentar, Senhor. Então amolece o coração dele, eu vinha Senhor. sofrendo, né? Enfim, foi assim, terrível. Mas aí, 3 dias depois, me despedi dos irmãos. Aí outra coisa, eu falei assim, olha, mês que vem eu estou aqui de volta.
Aí o povo, que é pastor, o último tinha 1 ano, não? Se o senhor vier a cada 6 meses já está bom. Eu disse, não, eu venho todo mês, fique tranquilo. E religiosamente Deus nos abençoava ali. Aí todo mês eu ia. Rapaz. Que legal. Agora, detalhe, aí 3 dias depois fui lá para a igrejinha de Redenção, lá na ilha. Na ilha com o irmão McDowell, né? Aí cheguei lá, e como eu já, né, a recepção não tinha sido tão... Aí eu pensava assim, o menor tempo que eu ficar perto dele ou aqui, eu vou estar visitando o povo e tal. Enfim. Aí quando eu cheguei lá, aí eu disse, irmão McDowell, eu queria visitar os irmãos aqui, tá? Eu vou arrumar uma condução, pastor, fica tranquilo. Ele, assim, ele tinha muitas posses, ele tinha barcos de vários tamanhos, ele tinha lancha, ele tinha voadeira, né? Assim, ele tinha condições, né? Aí ele falou assim, fica tranquilo. Aí ele falou, Orlando, eu lembro até hoje, Orlando, leva o pastor aí para conhecer o povo, visitar o povo, é que ele está querendo. Tá bom. Aí o Orlando, ele tinha ele tinha uma perna normal e um pedaço da outra. Ele andava com a muleta. Tinha uma bengala, uma muleta. E assim, inclusive ele jogava bola com a galera, só com essa perninha. O bicho era violento. Aí ele falou, vamos ali, pastor, eu vou lhe levar, eu que vou pilotar aí. Tá bom. Aí eu pensei assim, deve ser um desses ali, né? Eu olhava assim, um barco, deve ser aquela voadeira ali. Amigo, passamos por ali, aí disse, pastor, é essa aqui. Eu disse, nós vamos nesse aqui. Ele falou, Rapaz, eu me assustei, que eu nunca tinha andado naquilo. Era um casco. A gente chama de canoa aqui na nossa região. Sim. Mas é assim, aquele bem fino, né? Bem fininho assim. Aí ele disse, você pode entrar, pastor. Eu entrei. Aí eu entrei, sentei. Equilibrou, quietinho. Aí eu botei minha Bíblia aqui e aí ele ficava assim, sacudindo o negócio, né? E aí ele começava a sorrir. Fiquei tranquilo, pastor. Aí quando ele sentava ali, aí o negócio... E ele remava, rio acima e rio abaixo, remando. Remando? Remando. Não era motor, não? Nada, no remo. Imagina um braço desse homem. Não, pra tu ver que, é por isso que eu falo. Meu amigo. Deus tinha coisa mais linda. Realmente. Então, assim, foi ali que eu comecei dessa forma. Aí, assim, eu grilava, né? Porque, cara, tinha lanche, tinha, rapaz, pelo menos um daqui. E outra, amigo, o sol quente do meio-dia. E ele remando ali. Aí a gente ia numa casa, na outra. Muita pobreza, né? Muita pobreza, enfim. Foi assim, interessante. Só que assim, aí eu fiquei 3 dias ali também. Aí, eu digo, eu vou ficar pouco tempo na casa dele. Eu quero estar um dia na rua mesmo com o povo, visitando ali nos ribeirinhos e tal. E aí eu chegava já quase na hora do culto. Aí eu chegava, tomava meu banho e tal, ia para a igreja, aí depois terminava tudo, pastor, vamos jantar. Aí que vinha a janta e tal. Aí no outro dia, café da manhã, eu já saía logo. Eu digo, eu vou sair, né? Enfim. E aí, o seguinte, 3 dias. Aí, domingo à noite, está voltando o barco de Santarém para Santana. Era o barco que eu ia retornar, né? Nenhum centavo no bolso para pagar a passagem. Aí o senhor vai abrir a porta aqui, vamos ver e tal. Aí, muito bem. Aí, quando... Ali os irmãos, pastor, aquela alegria, despedindo, quando é que o senhor volta? Não, mês que vem eu estou aqui de novo e tal, aquela confusão toda. Aí lá vem ele de novo. Rapaz, quando ele se dirigia assim, chegou, eu tremia, né? Ele dizia, pastor, eu quero falar com você. Vamos ali no final do trapiche. Aí eu digo, meu Deus, o que vai acontecer? Eu digo, você vai me jogar no rio aqui agora, só falta isso. Me passou isso na cabeça. Aí, vamos lá. Aí lá no final do trapiche, assim, só eu e ele, né? Aí ele disse assim, eu quero começar a nossa conversa aqui, pastor, te pedindo perdão. Ele falou. Eu fiquei assim, mas como assim? Pastor, eu fui muito imprudente naquele dia que o senhor passou aqui. Eu não devia ter lhe dito o que eu lhe disse. Eu fui ofensivo. Eu não devia ter feito daquela forma. Pastor, está todo mundo aqui admirado. Tu está com 3 dias aqui. Pastor, o que tu fez em 3 dias aqui, outros pastores não fizeram em anos. E olha, eu estou muito impactado e eu quero te ajudar, porque eu sei que tu está numa labuta, questão financeira e tal. E aí, naquela época, ele puxou uma nota de R$100. Eu ganhava, naquela época, R$98. Era o meu salário bruto. E aí ele pegou aquela notona e jogou assim na minha cara. E aí eu disse, não, mas eu não... Porque eu disse, não recebe dinheiro, não recebe presente, senão tu vai ficar amarrado. Aí eu pensava assim, rapaz, já me tratou mal, agora ele está me comprando. Aí eu vou... aí eu imagina... Faz sentido o pensamento, faz sentido. Era um jovenzinho, né? Aí faz sentido. Eu ficava nesse dilema. E ele insistindo, não, mas eu quero lhe dar, eu quero lhe ajudar. Aí no final ele falou assim, então vamos fazer o seguinte, eu posso pelo menos pagar a sua passagem? Eu disse, se eu quiser pagar minha passagem, eu aceito. Não, então deixa que eu vou pagar a sua passagem. Resumo da história, quando eu cheguei lá na cidade, o dono do barco, seu Dilson, né, eu lembro até hoje, com muito carinho, cheguei, aí assim, aí eu tinha que recibo para fazer os acertos lá direto com a igreja local, tesouraria local. Aí ele disse, pastor, venha pegar
aqui o seu recibo, tal. Aí eu fui lá, ele disse, olha, é o seguinte, está aqui o recibo, e aqui está o restante do dinheiro que o McDowell falou que era para lhe dar. Aí eu, mas como assim? Ele disse que era para lhe dar esse valor aqui. Aí ele deu os 100 conto para ele, sei lá, naquela época era tipo 12, 13, uma coisa assim, R$18, e o restante ele me deu. Aquele mês, que é um detalhe que eu queria, só para fechar essa parte aqui, durante 3 anos, eu e a Jasna, nós recoltávamos o aluguel com os irmãos. Agora, olha o drama, a igreja, 8 meses não queria gente, e durante esse período, e mais um período depois, eu tinha que sair, irmão, o senhor vai dar quanto para o meu aluguel esse mês? Irmã Maria, a senhora, pastor, esse mês não vou poder lhe ajudar. Então, assim, quase 3 anos, quando eu não recoltava, era Jasna, para o nosso aluguel. Aí, nesse mês, nesse dia que ele deu esse dinheiro, ajudou a pagar o aluguel do mês e ainda deu ali para uma feira, talvez de uns 20 dias. Uau. Entendeu? Agora, a bênção. Eu voltei, como combinado, todo mês eu voltava na região. Da terceira ida em diante, eles eram tão seguros que eu ia mesmo, né? Assim, eles marcavam tudo, já deixavam tudo pronto. Não, fica tranquilo que o pastor chega hoje. E eu chegava mesmo, em nome de Jesus. Amém. Só que aí é o seguinte, da terceira ou da quarta ida para lá, quando faltava assim, uns 15 dias para eu chegar lá, aí ele chamava os funcionários, dizia assim, fulano, tira o açaí, aquele açaí branco daquela região que é o mais nobre, tira lá, vamos bater, vamos guardar que o pastor só chegando semana que vem. Fulano, vai naquela parte do Igarapé ali, do rio, fecha ali e pega o peixe X, o peixe A, o peixe B, grande, tem bastante tal, porque nós vamos dar o melhor para o pastor, esse pastor é de tal. Rapaz, e quando eu chegava ali, assim, quantas vezes eu cheguei ali, eu me sentia, assim, dentro da minha humildade, eu me sentia como se fosse Jesus, assim, o carinho daqueles irmãos. E o McDowell virou um paizão para mim, para a Jasna, a irmã Glória, a esposa dele, né, uma mãezona, entendeu? Assim, quando eu saía dessa vila para atender as outras vilas, era muita pobreza, né? Ela preparava uma caixa assim, ela botava pão, bolacha, leite ninho. Naquela época era um negócio, imagina, leite ninho, chocolate, essas coisas, e botava água, né? Era assim, de Deus aquilo ali. Nós ficamos naquele distrito 4 anos e 3 meses. Esses dias agora, assim, tem poucos dias, talvez um ano atrás, alguém entrou no meu Face, aí escreveu assim, você é o pastor Evaldo? Aí eu achei curioso a pergunta, aí abri para ver quem era, assim, não conheci muito bem e tal, aí eu respondi, sou eu mesmo, pastor Evaldo. Aí a pessoa se identificou, pastor, eu sou fulano de tal, o senhor passou aqui, foi pastor nosso aqui numa época, há mais de 25 anos atrás, pastor, o senhor não tem noção da bênção que vocês foram aqui, o quanto o senhor nos ajudou, rapaz, é um negócio tremendo, né? Então, assim, isso eu nunca fiz para receber elogio, não, eu fiz porque era obra de Deus. Sim, e tu vê, mais de 25 anos depois, até hoje tem agradecimento. E há 2 anos atrás eu levei a nossa equipe aqui de departamentais, o Anilson foi, né? O Gessé, que era o nosso secretário, eu levei para uma das campais lá na região onde eu fui pastor. Vocês imaginam, mais de 20 e tantos anos depois. Foi um negócio. O pastor Gessé tá para lá, não tá? Tá, só que ele tá no Amazonas. Amazonas. Pastor Gessé, em nome de Deus. Pastor, eu queria perguntar, onde que entra as crianças nessa história? Pois é. Porque o senhor tem... Aí nesse contexto, ali, quando nós estávamos ali 1 ano e pouco, já em Santana, nesse plano especial, aí outra coisa, nós morávamos no pior bairro, na pior rua e na pior casa, que era o mais em conta para a igreja pagar o aluguel. Aí nesse contexto nasceu a Nicole, entendeu? É interessante, já não ficou grávida, aí todo aquele processo, foi muito complicado a gravidez dela e tal, mas não tinha plano de saúde, não tinha nada, né? Então a gente entendeu o seguinte, tu vai ter a nossa filha lá na casa dos meus pais, lá no sul do Pará. É isso mesmo. Aí ela teve que ter um período que não pode mais viajar, né? Então ela teve que sair antes desse período, né? Ficar lá. Aí viajou de barco até Belém, de Belém, aí pegou um ônibus até o sul do Pará, enfim. E aí depois ficou um período, aí teve a bebê, aí o período para recuperar. Enfim, quando eu fui pegar a minha filha nos braços, assim, era 3, 4 meses depois.
Nossa, pastor. Pra você ver. Assim, então foi... E como é que fazia conta? Bom, já tinha telefone lá, Tinha, já. era aquele orelhão, Né? era toda essa situação. Era um negócio assim. E você vê, e Deus foi cuidando. Escuta chorar. Mais ou menos isso. Aí hoje eu Faz vejo, uma selfie. aí hoje eu fico vendo os pastores, né? Assim, eu acho lindo, é uma muralha, enfim. Eu falei, meus irmãos, não exagere. Você não sabe como foi. Não seja, não façam o que eu fiz, que aí tá também. E aí pergunto, pastor, e por que o senhor não foi lá nesse período para ver e tal? Irmãos queridos, não tinha dinheiro, né? Não tinha. O que eu ganhava não dava, enfim, ainda tinha que mandar para lá tal. Então, assim, foi bem interessante esse período da minha vida. É por isso que eu falo. Enquanto eu não esquecer esse período, eu abençoo esses meninos que estão chegando agora, né? A gente dá um tratamento melhor, cuida melhor. O senhor foi forjado no fogo. Foi. E na martelada. Foi. Nesse período, nós entramos em 8 nesse plano especial. No final, restaram 2. O pastor Raimundo, que até hoje ele está no norte, ele é um baiano, né? É um baiano, até hoje é pastor lá no norte, muito querido, muito conhecido lá. E esse servo que vos fala aqui, fomos os remanescentes desses 8 que entraram nesse plano. Amém. Entendeu? Que massa, amém. E assim, eu só tenho gratidão a essa igreja. Meu primeiro presidente, pastor Moisés Batista. Eu acho que ele poderia ter feito um pouco mais, né? O tesoureiro era o pastor Mauro, né? Poderia, enfim. Não fizeram, tá tudo certo, né? O Senhor cobriu de outras formas, abençoou. Então, assim, eu sou muito grato a essa igreja desde esse começo, que foi mais tenso. E outra coisa, aí minha mãe ligava, assim, eu ligava para minha mãe, né? E ela dizia, meu filho, como é que tá? Mãe, tá bem e tal. Mas, mãe, a senhora não consegue mandar uns R$100 aí, uns 50? Meu filho, eu vou dar um jeito aqui de mandar. Mãe. Aí vem quando eu olhava, rapaz, aquele dia que eu estava mais necessitado, chegava o dinheirinho. Aí meu pai dizia assim, e como é que tá o Evaldo lá, que é pastor agora? Ele deve estar ganhando bem e tal. Aí ela ficava quietinha e eu menos ainda, né? Eu falava, mal sabia ele. Que tava ele não era adventista. Né? Como é que converte, né? Não estava na pedra. Não tinha noção, né? E é interessante, depois os anos passam, né? O orgulho do meu pai, né? Assim, o período que eu trabalhei no Tocantins, né? A gente conviveu muito, que ele morava lá, né? Aí quando eu ia para aquelas viagens, assim, aí vez ou outra eu chamava, bora pai, bora, eu vou contigo. Aí assim, a satisfação dele era dizer, olha, meu filho é esse aqui, é o presidente, é o pastor. Assim, era aquela alegria, aquele orgulho dele, né? Aí você vê como é que Deus faz, né? Lá atrás ele malhava, criticava, foi contra, né? Enfim, aí, essas coisas Pastor, maravilhosas. Uma outra pergunta aqui agora. Eu queria saber, depois que o senhor passou aí por essa trajetória toda, por onde o senhor continuou a caminhada aí no ministério? Tá bom. Nós temos um pouquinho de tempo. Vamos fechar. Vamos lá. Eu fiquei 4 anos e 3 meses nesse primeiro. Certo. Era um subdistrito que virou distrito. Detalhe, nós conseguimos construir a casa pastoral. Amém. 80% da casa veio do salário da Jasna. Amém. É um detalhe. É outra história que é mais tempo. Nós vamos guardar. Nós vamos guardar. É bom. Pode ser. Ouvir a versão dela. Aí voltamos, aí de lá nós fomos para Castanhal. Aí eu fiquei mais 1 ano nesse distrito. Eles criaram um novo distrito e aí é interessante. Hoje o pastor Haroldo, que estava aqui à frente, ele era o pastor titular e nesse plano especial eu era o associado dele. No cantinho, que estava aqui no cantinho, né? Era. Legal. Aí o que acontece? Esse moço, o pastor Haroldo, esse rapaz me ajudou muito. Desde aquela época, esse é um pastor de Deus, assim. Amém. Então ele se compadecia da minha luta, enfim, me ajudou muito, muito, inclusive financeiramente. Fechando isso aí depois fomos para Castanhal, ficamos 1 ano. Nesse período eu fui nomeado para ser o evangelista do campo. Muitos apostaram que ia dar errado, né? Enfim. E o pastor Roberval Marinho, que vocês conhecem, era o presidente nessa época e foi ele que me bancou para ser o departamental. Que legal. Tá certo? Eu, inclusive, assim, eu tive 12 presidentes. O Roberval não é perfeito, vocês foram pastoreados por ele, tinha as lutas dele, é nordestino também, é filho de militar, tem todo esse contexto. Mas, assim, o modelo de cuidado, de pastoreio que hoje eu tento imprimir no meu ministério, passa pelo Roberval Marinho. Tem parte dele? Tem, muito, muito. Aí eu fui nomeado para o departamento, e aí eu rodei em várias áreas, evangelista, ministério pessoal, missão global, vários ali. Aí dali,
depois de um período, eu fui nomeado numa assembleia para o sul do Pará, na mesma função, né? MIPES, evangelista e tal. Sim. Aí ficamos um ano lá em Marabá, na ASPA, Associação Sul do Pará. Aí recebemos um chamado para ir para o Amazonas, Manaus, tá certo? A associação Amazônia Roraima, AMAR. Né? Amar. Aí ficamos ali quase 2 anos. Nesse período, nós recebemos uma consulta, né, que iam precisar de uma departamental no Mato Grosso, para a área de criança e tal, e entenderam que a Jarna tinha o perfil. Então, assim, eu até digo que a gente veio para o COB, para o Mato Grosso, o chamado não veio para mim, o chamado veio para a Jarna. Né? E aí eu vim para o distrito, CPA 4 lá, fiquei mais 1 ano e meio ali com os irmãos, eu digo sem nenhum receio, foi o período mais bonito do meu ministério, foi esse 1 ano e meio lá no CPA 4 como distrital. Porque aí eu já tinha a experiência de 9 anos, de departamento, outras funções, e pude atender melhor a igreja ali. Aí de lá, ficamos ali como distrital 1 ano e meio, depois fui nomeado para departamento mais 1 ano e meio, até ser nomeado aqui como secretário, 16, 17. Eu lembro. A gente veio para cá, ficamos esse período, e aqui eu fui nomeado presidente do Tocantins. Aí fomos para lá, o Salomão, que era o presidente lá, ficou 7 anos, eu pensava, se eu ficar 4, perto da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, vai ser uma benção. Fiquei 1 ano e 8 meses. Aí fui nomeado para Mato Grosso, para a antiga Mison, que agora é a ON. Sim. Ficamos ali 3 anos e 4 meses, até ser nomeado para ser presidente aqui no Mato Grosso do Sul. Então aqui estamos, né, com a minha família, muito feliz. A igreja aqui é uma igreja de Deus, né, assim, hoje nós somos 49 distritos, 25.360 membros, nós temos 8 unidades escolares, um pouco mais de 4.500 alunos, estamos sonhando para esse ano 4.900, né? Aí temos um grupo de estudantes, né? Vocês veem, esses últimos 3 anos aqui, nós temos sido campeão de distribuição de livros na UCOB. Dos 6 campos, Mato Grosso do Sul tem puxado aí a dianteira nesse sentido aí. Então, assim, eu tenho viajado muito, são 287 igrejas, eu conheço sem modéstia aqui umas 250, por aí, 255. Está perto de zerar. A ideia é conhecer tudo. De zerar. E tenho viajado muito nas vilas, agrovilas, nos assentamentos. Outro dia eu cheguei num assentamento ali, o irmão me abraçou depois do culto. O pastor fez aquela festa. Disse, Jesus vai voltar mesmo, pastor, agora eu estou crendo. Eu falei, por que o senhor não está? Não, eu estava, mas agora que o senhor veio na nossa igrejinha aqui, é sinal de que Jesus vai voltar. Mas isso é legal, cara, porque no Instagram da Adventistas MS, você é lá rolando, daqui a pouco você vê lá, o pastor, cara, lá na igrejinha. Na curva. E o homem tá lá, então assim, é legal eu isso. estive agora no distrito de Miranda, né? Aí rodei todo o distrito, as 6 igrejas, né? A última foi Morraria do Sul, preguei domingo à noite lá. Aí tem o irmão Trindade, né? É um pioneiro lá, há mais de 30 anos, não sei se vocês conhecem ele. Aí ele fez toda aquela propaganda, o presidente e tal. Aí no final terminou lá, aí ele me chamou, pastor, deixa eu lhe falar um negócio. O senhor é um homem abençoado, mas que benção e tal. Por quê, irmão? Ele falou, o último presidente que veio aqui na nossa igreja tem 30 anos. E 30 anos depois o senhor, como presidente, veio aqui na nossa igrejinha de novo. Pregou para nós aqui. Então o senhor é um homem de Deus mesmo, é abençoado. Aí assim, eu fico assim, ele está me elogiando ou ele está criticando os que não vieram em 30 anos? Eu fico, entendeu? Fica com a parte só do elogio para ti. Porque assim, eu penso assim, Senhor, mas eu não estou fazendo nada demais, né? Eu tenho que conhecer as igrejas. Tem, as estradas de chão, os pastorizando, como é que é. Então, até para sentir a dificuldade do próprio pastor. Do próprio pastor, dos irmãos. E a alegria deles, né? Por exemplo, pastor, o que é que o senhor come? Meu irmão, é o que vocês comem aí. Aí eu digo assim, mas se tiver galinha caipira, eu aceito. Rapaz, chego lá, tem galinha caipira. Não, aí que e aí eu gosto. Então, assim, tem sido uma experiência linda, né? Agora, mês de outubro, nós vamos fechar 3 anos dessa segunda passagem aqui. Então, assim, Deus sabe de todas as coisas. Todo esse início difícil era Deus me preparando, assim como a minha esposa, para os desafios, né? Nós já rodamos pelo Amazonas, já passamos pelo sul do Pará, enfim. E Deus tem... Já andaram um pouquinho, né? E hoje, já. Literalmente, você ensina a desviar das pedras que você bateu lá atrás. É isso mesmo. É exatamente isso. Para facilitar a caminhada desses que estão chegando, né? E eu lá em casa, passou um comportor, eu compro. Porque meu pai foi comportor quando ele foi estudar no IAE. Que era só o campus IAE só. Okay. Isso lá para trás, enfim.
Então, meu pai foi comportor e eu sei o que é a história do comportor. Eu nunca fui comportor, É mas abençoar, passou a comportor, abençoa, eu compro. É abençoar. Lembrando isso, meu paizinho, finado isso, paizinho. É isso aí. Mas, pastor, que bom Rapaz, que o senhor só veio aqui. história. Eu ia perguntar como o senhor conheceu o Evanir. Não, calma lá. Vou ter que deixar pra lá. Vamos deixar pro ano que vem essa história. Vamos deixar essa história Tem muita pro ano que coisa vem. aí. Vou me colocar a à disposição. Jasna tem boa história para contar para também. nós Tem. também. Ela tem muita história. Eu acho que ela vai chorar a vez ou outra aqui, que ela se Não, emociona. olha, pronto, Melhor agora vai ainda. ser a primeira. Vamos abrir com ela o ano que vem. Mas vai ser legal. Mas, pastor, para a gente encerrar, umas perguntinhas rápidas Vamos que a lá. gente faz para todo mundo. Qual o seu verso preferido? Pode ser um, pode ser dois. Eu gosto naquele que diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. É o Salmo 23, verso 4. Né? Esse aí, eu já passei por, né? Inclusive o vale da morte, o período que meu pai faleceu, enfim, então, mas o Senhor sempre está ali, a bênção é certa, a vitória está garantida. Então, Achei que o Vale da Morte era a canoinha balançando, o Quase, irmãozinho remando lá, o irmãozinho remando Só lá. faltou o irmão perguntar: o senhor sabe nadar? Aí ficava e o jacaré completo. esperando. Olha lá. Pastor, livro que o senhor recomenda? Olha, assim, eu... Pode ser mais de um, Pode ser. fica à vontade. Assim, eu tenho vários que eu vou lendo e uns eu começo, depois não termino. Mas assim, rapaz, um livro que eu leio todo dia e esse, assim, para mim é uma inspiração, é a Bíblia. Então, assim, tem muita coisa boa aí, né? Tem. Tanto da igreja, muitos autores famosos, muita coisa escrita, muita coisa de relacionamento, de família. Mas para mim a Bíblia ainda é o livro que eu E recomendo. cada vez que lê tem uma vírgula diferente para poder entender novamente. Esses livros missionários que a gente tem distribuído a cada ano, é muito material bom, muita coisa boa, né? Sim. Enfim, mas eu ainda recomendo a Bíblia como o livro de cabeceira. Ok. E todo dia você gastar ali 10 minutinhos, 15 lendo alguma coisa. Agora eu estou curioso para fazer essa pergunta. Diga lá. O que o pastor Evaldo faz nas horas vagas? Olha, Nunca vi esse homem parar. Exatamente. Mas tem algumas coisas interessantes, assim, agora, por exemplo, nós estamos aí num processo, tanto eu quanto a Jarne, e meus filhos, né? Por exemplo, exercício, a gente faz muito junto, né? Academia, né? Agora Muito a bem. gente se matriculou ali na academia e paga lá Que agora ficou de frente ali na sua casa. Não Ali, tem e saiu na escapatória academia. agora. Na outra quadra, a quadra anterior. Isso, na quadra anterior. Apesar que a gente faz aqui nessa outra, na super série, né? Fica um pouquinho mais longe, mas enfim. Mas a gente tem feito. E outra coisa assim, essa coisa da família, de, né, curtir, estar perto, isso aí a gente tem feito bastante. Eu gosto muito de levar a gente na minha casa, né, os pastores. Por exemplo, esse ano, nós estamos no mês 10, por baixo nós já fizemos lá umas 40 festas. Assim. Oh, coisa Pastor, boa. aí tem o pessoal da minha rede de discipulado que eu levo também, tem o PG do escritório. E aí é para bater papo, comer alguma coisa. Eu costumo dizer o seguinte: não tem lugar melhor para você criar vínculo e fortalecer a amizade do que comendo alguma coisa. Numa... Aqui, ó. Pastor, É o lema desse aqui. é o meu lema. Mas é isso. Você quer um lugar melhor, é reunir o povo na mesa para comer. É isso aí. É o melhor lugar. E é bíblico, é de Deus isso aí. Então, Exatamente. é isso aí. Exatamente. Então, nas horas vagas eu vou... E a casa dele é muito propícia. É, Você esteve lá no Juntos, nós sim. fomos lá no Juntos, A só gente- que ele estava viajando. Você tava viajando, mas ele nós tava estivemos viajando, lá. nós fomos lá no Juntos lá. Mas é isso. E está sempre aberta, né? Assim, outro dia vieram uns irmãos, a Jana fez um evangelismo ali aqui numa igreja e tal, aí combinou, aí vieram os irmãos, rapaz, eles ficaram encantados lá, Oh, né? coisa boa. Aí toma banho, a meninada então faz a festa. sim. Faz a diverte. festa. então- Pastor, personagem bíblico. Tem muitos, mas, sim. mas eu sou encantado com José, né? José o que ele passou, né? O que ele enfrentou, e ele sempre foi fiel, né? Sempre se desviou do mal, do pecado, assim, situações adversas. Imagina o camarada preso lá no meio daquela um monte de preso, gente de todo jeito, enfim, e ele ali se manteve puro, digno, a ponto de daqui a pouco foi escolhido para ajudar a cuidar daquela turma. Então, assim, é um personagem que tem outros, né? O próprio Moisés, eu sou encantado também com Moisés. mora aqui. Moisés é outro tremendo, né? Eu vou ficar nesses dois Tá dois bom. aí, né? Poderia citar outros, mas Tá bom. eu acho que Moisés e José eu tô bem de... Pastor, Tá para bem, encerrar, tá bem. Vamos lá. há uma mensagem ali para aquela câmera lá, pro pessoal e o bairro Mambaí que está comemorando 60 anos,
Sua mensagem final, pastor. Vamos lá, irmãos queridos, é uma alegria, né, poder falar a vocês diretamente e a falar a todos os que assistem esse bairro, né? Você que está aí, que se liga, né? Então, eu quero dizer para vocês o seguinte: não existe coisa melhor do que viver os ideais de Deus. E todos aqueles que vivem os ideais de Deus, aqueles que buscam viver as orientações do Senhor Deus, são pessoas mais felizes na família, no trabalho, no contato com as pessoas. E eu tenho vivido isso de forma muito intensa. Claro, sou cheio de erros, tenho minhas falhas, né? Vez ou outra fico bicudinho, enfim. Mas viver os ideais de Deus, né? Estar na presença de Deus, isso realmente não tem algo assim tão bom e maravilhoso do que isso. Então eu quero estimular você, né, a ler mais a Bíblia, a estudar a lição da escola sabatina, a frequentar a igreja, ou aqui no bairro, ou qualquer outra igreja que seja, né, mas principalmente que você tenha relacionamento com Deus. Se assim você fizer, se assim você viver, certamente você vai ser mais feliz, a tua família será muito mais feliz. E o bacana de tudo isso é que vocês vão estar se preparando para morar no céu e na nova terra. Amém. Então, que Deus abençoe a todos nós. Amém. Amém. Pastor Evaldo, muito obrigado, presidente, muito obrigado por ter vindo aqui, muito obrigado com a gente, alegria participar. E o ano que vem você volta para contar mais história. Você volta para contar mais história. Tá bom. E eu vou mandar o link aí para muita gente que eu conheço, botar nos meus grupos aí para a turma assistir. Sim, pode deixar que nós vamos mandar, vai chegar em você lá. Vai chegar em você. Pessoal... E vamos pedir para eles se inscreverem, né? Sim, sim. Esse faz parte do recadinho nosso aí. Exatamente, faz parte. Olha só, é difícil achar ele aqui, mas no sábado, dia 18, ele vai estar aqui. Quer vir conhecer ele de perto? Vem aqui. Aonde? Na Avenida Salgado Filho, 602, Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Mambaí. E temos culto aos sábados, às 8h50 a gente começa. Domingo, 19 horas aqui. E quarta-feira, 19h30. Exatamente. Nessa igreja. Vem aqui, nossa igreja está de portas abertas para receber todo mundo. Vambora? Vambora, né? Vambora, pastor. Foi muito bom. Pompeu, obrigado, valeu mais uma vez. Valeu, meu irmão. irmão. Abraço, valeu. Até a próxima. Um abraço. Galera, valeu. Tchau, tchau. E aí pessoal, tudo bem? Bom, como vocês podem ver, o último episódio da primeira temporada do nosso querido Pode Bairro. Foram 24 episódios, mais de 1.200 horas de podcast que foram lançadas no YouTube. Foram muitas quintas-feiras, sextas-feiras, fazendo a edição de cada podcast. E aqui eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, por ter me dado saúde, sabedoria, o dom que Ele me deu, o talento que Ele me deu para poder mexer com isso. Foram muitos aprendizados, conhecimentos novos, desenvolvimento de novas habilidades, e eu sou grato a Deus por isso. Agradeço de coração, do fundo do meu coração, a minha amada esposa, Renata Cristi, pela paciência, né? Muitas quintas-feiras eu saía do trabalho, ia direto para a igreja, montar tudo para poder fazer as gravações. Às sextas-feiras ficava com eles um pouco, algumas vezes ia à igreja, voltava e vinha aqui para poder finalizar. Agradeço ao Éder, agradeço ao Birley, agradeço ao Wesley, que tirava as fotos para poder lançar no Instagram. Agradeço ao Tiago, o nosso Tiago, filho do pastor Evanir, que fez as capas, ligava para ele, mandava mensagem para ele poder criar uma capa, porque era um podcast especial, diferente, ele criava. Obrigado, Tiago, de coração. Você sempre esteve pronto a nos atender, a nos ajudar. Obrigado mesmo.
E a tantos outros que fizeram parte, né? O Jair também nos ajudou muito, nos apoiou muito. Obrigado de coração a cada um de vocês. Aos meus filhos também, pela paciência. Todos os sábados a gente assistia aqui os episódios, entendeu? Foi muito gostoso. Foi um ano, desde que nós começamos essas gravações, muito intenso. Mas valeu a pena. Cada momento, cada gravação, cada momento de edição aqui. Valeu. Obrigado a todos de coração, por todos que assistiram, por todos que curtiram. Eu acredito que com a ajuda do podcast e com a ajuda também de outros programas especiais, nós conseguimos esse ano a marca de passarmos 1000 inscritos no nosso canal do YouTube. Obrigado a você que se inscreveu, obrigado a você que curtiu. Que Deus abençoe ricamente a você, que Deus abençoe a cada familiar seu, que Deus cubra vocês de bênçãos. Um forte abraço do Pomps, de toda a equipe do Pod Bairro. Fiquem com Deus e até a próxima temporada, a segunda temporada do Pod Bairro em 2026.